Fala pessoal, Márcio de Palpites para mais um dia de palpites esportivos e começamos este sábado, dia 25 de fevereiro, com os estaduais, onde temos a equipe do Maracanã enfrentando a equipe do Ferroviário pelo Campeonato Cearense. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Maracanã, ela empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ferroviário, ela venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Dos últimos 3 jogos confrontados entre essas duas equipes, houve 2 empates e 1 vitória para a equipe do Ferroviário. Melhor opção para esse confronto: empate fora. Campeonato Paraibano, temos a equipe do Botafogo da Paraíba enfrentando a equipe do Sport Cristal. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Botafogo da Paraíba, ela empatou 3 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sport Cristal, ela perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos confrontados entre as duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Botafogo da Paraíba e 2 empates. No atual momento do Campeonato Paraibano, a equipe do Sport Cristal é a segunda colocada com 13 pontos ganhos. Já a equipe do Botafogo da Paraíba é a quinta colocada com 11 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa, Botafogo da Paraíba para vencer. Campeonato Carioca, temos a equipe do Fluminense enfrentando a equipe da Portuguesa. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Fluminense, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Portuguesa, ela perdeu 1, empatou 3 e venceu 1. No atual momento do Campeonato Carioca, a equipe do Fluminense é a terceira colocada com 16 pontos ganhos. Já a equipe da Portuguesa é a nona colocada com 9 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve um empate, uma vitória para a equipe da Portuguesa e 3 vitórias para a equipe do Fluminense. Melhor opção para esse confronto: casa, Fluminense para vencer. Campeonato Catarinense, temos a equipe do Criciúma enfrentando a equipe do Figueirense. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Figueirense, ela perdeu 1, empatou 3 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Figueirense, ela perdeu 3 e venceu 2. No atual momento do Campeonato Catarinense, a equipe do Criciúma é a sexta colocada com 11 pontos ganhos. Já a equipe do Figueirense é a quinta colocada, também com 11 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos confrontados entre as duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Criciúma, 2 empates e 1 vitória para a equipe do Figueirense. Melhor opção para esse confronto: partida acima de 1,5. Campeonato Gaúcho, temos a equipe do Aimoré enfrentando a equipe do Internacional. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Aimoré, ela venceu 1 e perdeu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Internacional, ela empatou 2 e venceu 3. No atual momento do Campeonato Gaúcho, a equipe do Aimoré é a 12ª colocada com 4 pontos ganhos. Já a equipe do Internacional é a segunda colocada com 16 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos confrontados entre essas duas equipes, houve um empate e 4 vitórias para a equipe do Internacional. Melhor opção para esse confronto: fora, Internacional para vencer. Campeonato Mineiro, temos a equipe do Atlético Mineiro enfrentando a equipe do América Mineiro. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético Mineiro, ela empatou 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do América Mineiro, ela empatou 2 e também venceu 3. Dos últimos 5 jogos confrontados nessas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Atlético Mineiro, 2 empates e 1 vitória para a equipe do América Mineiro. No atual momento do Campeonato Mineiro, a equipe do Atlético Mineiro é a primeira colocada do Grupo A com 16 pontos ganhos. Já a equipe do América Mineiro é a primeira colocada do Grupo B com 14 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa, Atlético Mineiro para vencer.
Campeonato Maranhense. Temos a equipe do Sampaio Corrêa enfrentando a equipe do Maranhão. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sampaio Corrêa, ela perdeu uma, empatou uma e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Maranhão, ela empatou uma e venceu 4. No atual momento do Campeonato Maranhense, a equipe do Sampaio Corrêa do grupo A é a primeira colocada com 9 pontos ganhos. Já a equipe do Maranhão do grupo B é a primeira colocada com 7 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos confrontados entre essas duas equipes, houve 2 empates e 3 vitórias para a equipe do Maranhão. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. Campeonato Carioca. Temos a equipe do Botafogo enfrentando a equipe do Flamengo. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Botafogo, ela venceu 3, empatou uma e perdeu uma. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Flamengo, ela perdeu 2 e venceu 3. No atual momento do Campeonato Carioca, ou melhor, da Taça Guanabara, a equipe do Botafogo é a segunda colocada com 16 pontos ganhos. Já a equipe do Flamengo é a primeira colocada com 20 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos confrontados entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Botafogo e 4 vitórias para a equipe do Flamengo. Melhor opção para esse confronto, ambas equipes marcam. Campeonato Potiguar. Temos a equipe do Potiguar enfrentando a equipe do ABC. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Potiguar, ela perdeu 2, venceu 2 e empatou uma. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do ABC, ela empatou 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos confrontados entre as duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Potiguar, um empate e 3 vitórias para a equipe do ABC. Melhor opção para esse confronto, fora. ABC para vencer. Campeonato Paulista. Temos a equipe do São Paulo enfrentando a equipe do São Bernardo. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do São Paulo, ela perdeu uma e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do São Bernardo, ela venceu todas suas 5 partidas. No atual momento do Campeonato Paulista, a equipe do São Paulo é a primeira colocada do grupo B com 20 pontos ganhos. Já a equipe do São Bernardo é a segunda colocada do grupo D com 23 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos confrontados entre as duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do São Paulo, um empate e uma vitória para o São Bernardo. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. Bilhetes prontos com as seguintes sugestões: Fluminense versus Portuguesa, casa. Fluminense para vencer. Maracanã versus Ferroviário, empate fora. Botafogo da Paraíba e São Paulo Cristal, casa. Botafogo da Paraíba para vencer. Potiguar versus ABC, fora. ABC para vencer. São Paulo versus São Bernardo, partida acima de 1,5. Aimoré versus Internacional, fora. Internacional para vencer. Atlético Mineiro versus América Mineiro, casa. Atlético Mineiro para vencer.